eu quero mostrar para vocês uma coisa. Tem gente que ainda está com um pouco de dificuldade de se organizar, né, com relação à matéria, à atividade para entregar. Eu tinha feito uma planilha, mas eu acho que não ficou muito clara. Eu pensei numa coisa diferente. Vocês estão enxergando? Alguém Sim. abre o microfone? Ok. Esse é o calendário do mês de julho. Eu coloquei os dias da semana e coloquei aqui os dias do mês direitinho, de acordo com as aulas. O que eu pensei para vocês fazerem? Vocês fazem isso aqui numa folha de sulfite, cola no caderno, que nem hoje é dia 1º. Então, vocês vão colocar assim, vocês tiveram aula com a Sandra. Vocês vão colocar, vamos supor que a Sandra deu... Peraí, deixa eu abrir aqui para a André, para... Vocês continuam vendo a imagem? Sim. Ok. É que eu tive que autorizar a Andréia. Aí, o que acontece? Vocês colocam lá, vamos supor, vamos falar da minha aula, Libras. Então, vocês vão colocar aqui no dia 1º, Libras sem atividade. A aula da Sandra, didática, vamos supor, questionário, e a entrega vai ser no dia 6/7. Entendeu? Vocês colocam aqui as atividades que a professora que deu aula nesse dia, que atividade que ela pediu e a data de entrega. Vocês colam isso no caderno, porque aí vai ficando fácil. Todo dia a professora deu a aula, vocês anotam aqui o que é para fazer, porque aí vocês não vão se perder. Fica fácil de vocês acompanharem, para ver se facilita esse processo para vocês. Eu até queria dar os parabéns, porque comigo, particularmente, está quase todo mundo em dia. Tem muito pouca coisa atrasada. Né? Muito pouca coisa. Vocês já fizeram, estão lá. Tem umas bonequinhas que vocês fizeram dos livrinhos que ficaram lindas. Eu adorei. Né? Os trabalhos estão saindo bons, estão bacanas de ver. Certo? Então, vamos lá. Sumiu? Sumiu porque eu voltei. Tcharam! Ah, desculpa. Mas deu para entender a tabela? Deu. Ok. Aí depois eu vou colocar ela no grupo para ver se facilita para vocês. Tá? Então, hoje é Libras. Vocês conseguiram assistir os vídeos para fazer os gestos de parentes, de cores e de material escolar? Esse sim. Ok. Esse sim. Tinha um filme para assistir. Que ninguém assistiu. Pois é, que vergonha. Só a Luzia. Que vergonha. Luzia, que orgulho. E vocês, que feiura. Então, nós vamos discutir um pouquinho do filme agora. E depois, quem tiver curiosidade, é um filme que eu gosto muito. Gosto de verdade. Mr. Holland. Eu gosto muito. Para de gemer aqui do lado. Para de gemer aqui do lado. A Gabriela está piando aqui. Toma rumo. Não, tem Tá vendo só? A senhora não tem nós, mas tem as filhas para atormentar. Não, vocês assistiram o meu vídeo essa semana? De segunda? Ainda não. Quem assistiu? Assisti. Segunda? O vídeo de segunda-feira, de literatura. O da biblioteca, não é? Isso, da biblioteca. Uhum. Assistimos. Vocês viram alguma coisa de diferente no vídeo?
Não reparei. Não? Eu falei que não ia reparar, sou chata que ia longe. A Giovana me cutucou doído. A Giovana estava sentada no sofá do lado do meu, eu gravando e a Giovana aqui lendo. E aí ela pôs o pé em cima do braço do meu sofá. Eu não E eu reparei. não percebi. Então, tem um pedaço no vídeo que aparece os pezinhos dela, assim, no canto do vídeo. Eu só vi Assim que a aula acabar, eu vou lá assistir só para ver. Eu também vou ver. Não, foi dela. Normalmente eu faço final de semana, Adriana, é o dia que dá tempo. Não tem problema. Eu vejo tudo nenhum, final de semana. não Eu tem anoto problema. o do dia, igual você faz a tabela. O que tem que fazer todo dia, todas as aulas. Aí eu deixo pro final de semana. Aí aparece os pezinhos dela. Ficou os pezinhos no vídeo. Tá mostrando ali? Né? Não. E aí, então, de vez em quando aparece isso. Mas, enfim. A respeito de Mr. Holland, é o seguinte. A Luzia pode ir me ajudando a falar do filme. Mr. Holland é a história de um músico, né? Ele é músico, que ele trabalha à noite, né? Na noite. Ele tem um conjunto. E nesse conjunto, não tá sobrando muito dinheiro, as coisas estão ficando mais apertadas, então ele resolve ser professor de música, porque ele quer compor uma sinfonia. O sonho dele como músico é compor uma sinfonia. E então ele resolve ser professor para garantir um dinheiro, né? E, segundo ele, ter tempo livre para poder compor, né? Doce ilusão. E aí ele começa a trabalhar, começa a dar aula, e é bacana perceber como ele vai mudando a metodologia, porque ele pensa de uma forma, ele achava que ser professor era mais simples, né? E aí ele percebe que não é aquilo que ele achava. Mas o filme, na verdade, que eu pedi para vocês assistirem, é porque ele é casado, ele tem um filho, e esse filho é surdo. E ele não sabe o que fazer, como se relacionar com esse filho. Vocês lembram que eu discuti com vocês a respeito de que há um tempo atrás, que Libras é uma coisa mais recente, que um tempo atrás todos se esforçavam para fazer com que o aluno surdo falasse, que ele fosse oralizado. Os esforços eram para isso, as escolas especializadas em crianças com problemas auditivos, elas tinham esse foco de desenvolver a oralidade nesse aluno. E foi uma luta bastante grande para se aceitar a linguagem de sinais, né? Para a sociedade aceitar a linguagem de sinais. E no vídeo mostra isso. A escola onde a mãe quer matricular o filho é uma escola bem cara. E ele fala, bobeira, não precisa disso, né? Tanto que ele não aprende os sinais. Então, ele tem muita dificuldade para se relacionar com o filho. Até o ponto de que o filho é adolescente e eles brigam porque o filho fala uma coisa e o pai não consegue entender nada, né? O pai não se interessa pelas atividades do filho. E aí o menino fica muito bravo. Ele fala, você acha que só porque eu sou surdo eu não me interesso pelas mesmas coisas que você? Eu gosto de música. E aí ele mostra para o pai que ele senta na caixa de som, ele não ouve as palavras, mas ele sente o ritmo da música pela vibração, né?
E aí o pai percebe o tanto que ficar afastado do filho fez mal para o relacionamento deles. E o pai tenta se redimir fazendo, lá nas escolas de ensino médio deles, no fim do ano, a maioria das escolas faz uma apresentação para angariar fundos para a escola, enfim. E todo ano essa escola faz. E aí ele prepara um concerto para a escola toda, né? Ele prepara uma apresentação e convida os alunos da escola do filho dele, ou seja, convida outros alunos surdos. E ele faz uma apresentação com a música Beautiful Boy, do... Oi, Pauli. A Beautiful Boy dos Beatles, é John Lennon, se eu não me engano, é John Lennon só, não é Beatles, não, só John Lennon. E ele canta essa música para o filho. E esses meninos, eles estão assistindo a essa apresentação em cima de do mesmo tablado que os músicos da orquestra da escola, porque lá nos Estados Unidos as escolas têm orquestra, tem banda, né? Então os alunos estão tocando, então os meninos estão sentados na mesma plataforma que os músicos, então eles sentem a vibração e, além disso, eles colocaram do lado do palco 2 torres muito grandes de luzes que vão piscando no mesmo ritmo que a música. Então, isso também ajuda eles a perceberem a música. E o pai vai fazendo o sinal, vai cantando a música e vai fazendo os sinais para acompanhar a música, para o filho entender a mensagem, que a música chama Lindo Menino, né? Então, ele está cantando para o filho, ele está pedindo desculpas para o filho dessa forma. Então, é bem bacana de assistir todo esse processo, né? Toda essa evolução dentro da família, né? A dificuldade, e é uma família que é instruída, que tem conhecimento, que tem um certo poder aquisitivo, que tanto que consegue matricular o filho ali, mas as dificuldades com que a criança surda passa, né, dentro da família, nem sempre ela é aceita também na família, não é só na escola que ela tem essa dificuldade de aceitação. Luzia, quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso mesmo. É muito bonito o filme, né? E ele fala pro pai que ele gosta dos Beatles. Uma das coisas que ele escolheu música foi isso. Eles começam a se aproximar depois dessa briga, porque o pai percebe que ele se tirou do mundo do filho, né? Ele não tentou se aproximar do filho, porque o filho fala: você se esforça tanto por seus alunos e por mim você não faz esforço nenhum. E ele se esforça mesmo pelos alunos. Ele, de um professor burocrata, digamos assim, porque ele começou sendo aquele professor, como eles têm aula de música mesmo, a sala é separada, eles têm piano na sala, enfim. Ele estava dando teoria musical, então ele mandava os meninos abrirem o livro na página tal e ficava lá lendo com eles. E ele vai percebendo... Oi? Assim, eu acho que é o mesmo que eu assisti na faculdade, só pelo que a senhora descreveu. Ah, tá. É um filme que a gente passa mesmo na... Pode ser, sim. E aí ele começa a perceber, quando ele faz uma prova, né, a primeira prova que ele dá para os alunos, ele percebe que ele não conseguiu causar nenhum impacto na vida desses meninos, que eles continuam não sabendo nada de música, que tudo que ele tentou ensinar não surtiu efeito.
E quando ele pergunta para os alunos, né? Mas o que vocês não estão entendendo? Por que vocês não se interessam? É chato. E aí ele começa, ele vai para o piano e ele mostra as escalas musicais que ele estava falando, que são de músicas que eles conhecem, né? E ele começa a criar o paralelo entre a teoria que ele tentou explicar e que ninguém se interessou, pelo que eles já conheciam, as músicas de hoje. E aí começa a mudar o relacionamento dele. Ele começa a perceber, como professor, que não dá para se limitar ao livro, que ele tem que buscar mais, né? Então, aí ele percebe, ele dá aula para a orquestra da escola, e ele percebe que tem uma aluna que tem muita dificuldade para tocar. E aí ele chama essa aluna, ele começa a chegar mais cedo na aula com essa aluna para treinar com ela separado, e aí ela explica que ela fica com o lábio até, ela toca trompete, que ela fica com o lábio até sangrando de tanto tentar tocar e ela não consegue. E aí ele trabalha com ela, ele fala, fecha o olho, imagina, e aí ela consegue, ela vai percebendo que mais do que técnica, ela tinha que ter sentimento para tocar, né? E aí isso ele vai fazendo com outros alunos, né? Em outras situações, ele vai tendo que modificar a prática dele de trabalho para conseguir atingir aqueles alunos, para fazer aqueles alunos aprenderem. E ele não fez isso com o filho. Então, pensa, e ele era professor, então pensa o quanto que os alunos com qualquer tipo de deficiência, né, e no caso mais especificamente dos alunos surdos, quantas dificuldades eles não passam para se comunicar mesmo em casa. Verdade. Né? Como deve ser complicado se a família não se envolve nesse processo. E agora, falando da inclusão, que foi o que a gente viu a semana passada, do texto, né? Pensa que a escola tem uma lei que obriga as escolas a fazer inclusão. Eu acho que tem que fazer inclusão? Acho. Eu acho que tem que ter inclusão, sim. Só que eu também acho que antes do processo de inclusão, os professores tinham que ser melhor preparados para receber esses alunos. Verdade, também acho. Óbvio que não dá para falar que a gente vai aprender, como professor, sobre todas as doenças, todas as síndromes, e virar um especialista no assunto. Não é isso. Mas é ter um mínimo de conhecimento para saber o que fazer em determinadas situações, por exemplo. Né? Vamos falar do aluno surdo. Como que uma escola recebe um aluno surdo se ninguém da escola conhece linguagem de sinais? Nem o básico. Né? Como que a escola vai se comunicar com ele? Ele tem um professor de apoio. Ele tem um professor de apoio. Só que o professor de apoio, ele fica na sala de aula ali com ele. E quando ele vai para o pátio, e se ele precisa ir na secretaria, e se ele vai na cantina, as pessoas precisam saber o mínimo para se comunicar com esses alunos. Se o professor de apoio não está, esse aluno fica incomunicável. Verdade. Né? Vamos supor que o professor de apoio fique doente um dia, não vá trabalhar. A gente faz o que com esse aluno? Deixa ele sentado lá quietinho na sala? Dá os pulos. Tem que dar. Ô, Adriana, antes que eu esqueça, eu moro quase na esquina, e na esquina tem uma senhora que mora. Aí depois, 2 casas para cima da esquina aqui, mora um menininho que é surdo-mudo. Aí a avó dele olha ele 24 horas, né? Porque não pode descuidar. Só que ele desce na rua, que ele vem brincar, às vezes de pipa, ele desce com tudo, ele não escuta barulho, e onde eu moro é avenida. Ai, Adriana, os carros já parou em cima dele. Eu já quase fui atrás para pôr um quebra-mola na esquina por causa desse menino, mas eu esqueço. Ela fica em cima, tem hora que ele escapola e vai para a esquina. Nossa, quase que o carro, porque ele não escuta, ele só vê, né?
E Pois ninguém é. sabe comunicar. Se gritar, fala só o carro e não vai escutar. Não. Nossa, é muito isso, né? Ai, que dó, gente. Eu morro de dó. Pensa, a professora faltou, a professora de apoio dele faltou, a intérprete de Libras. Ele chega na tua sala e você vai fazer o que com ele se você não sabe se comunicar? Pelo que Então, eu eu vi, acho... Ah, em algumas pode falar. escolas que eu frequentei, quando a professora falta, ela avisa para o aluno não ir. É esse o procedimento. Não. Né? Todos os alunos da inclusão são assim. Esse é o procedimento extraoficial, né? Inclusive, porque se a mãe denunciar, é uma dor de cabeça imensa, porque não é porque eu, professora, vou faltar, que eu vou ligar para vocês e falar, povo, não vá para a escola. Não... O procedimento que eu vi é esse, né? Não. Eu sei que a gente sabe que acontece, porque exatamente por isso, porque não tem uma outra pessoa, se ela não está, não tem uma outra pessoa que vá conseguir atender as necessidades desse aluno. Verdade. Né? Então, mas já pensou, a professora tira a licença de uma semana. O processo para contratação de um professor substituto, ele leva quase uma semana. Então, já pensou esse aluno ficar uma semana sem ir para a escola porque não tem ninguém que possa ajudá-lo? Não é justo. Mas as escolas não estão preparadas. Não é justo. E não é só com aluno surdo, não. Esse procedimento de a professora vai faltar, ligar para a mãe e não mandar o aluno, é para todo aluno que tem professor de apoio. Para os alunos da inclusão. Por quê? Porque a escola não está preparada para trabalhar com esses alunos. Né? O professor de apoio, ele não é babá do aluno. Né? O professor de apoio, ele funciona como um intérprete, ele vai traduzir, né, o que o professor fala para a linguagem que o aluno entenda. O aluno surdo tem um intérprete de Libras que faz isso. Os alunos com outros comprometimentos, né, a maior dificuldade é que esse aluno, vamos falar de um aluno que tem a paralisia cerebral, ele avança de ano, ele não fica retido. Só que a atividade que ele faz não é compatível com a atividade que o professor está dando para os outros alunos, porque ele não tem condições de acompanhar. Né? Então, é feita uma atividade diferenciada para esse aluno. O trabalho é diferenciado, o professor de apoio vai fazendo esse trabalho. Mas a escola não está preparada para, se um aluno tem uma crise, por exemplo. Né? Ninguém sabe como atender, como ajudar. Então, tem algumas situações em que a inclusão, no meu entendimento, ela foi feita de forma um tanto apressada, porque ela não capacitou os professores, ela não capacitou, não organizou as escolas, inclusive na parte física. O Clóvis Salgado é uma escola privilegiada, porque um cadeirante consegue ir em qualquer ambiente da escola. Ele consegue entrar em qualquer sala, ele consegue ir para a quadra, ele consegue ir na secretaria, né, na sala de informática, tudo é acessível para ele. Tem muitas escolas em que isso não acontece, né, porque tem escada, porque não tem rampa, porque não tem espaço para ter rampa. Algumas escolas têm restrição. Mas, por exemplo, para um deficiente visual, a nossa escola não é adequada, não tem as faixas no chão que são necessárias para ele conseguir, com a muleta não, com a bengala, ele conseguir se orientar sozinho. Ô, Tia Adri, ele precisa... Oi? Para um deficiente visual, não tem escola em Paraíso, né? Assim, que seja adaptada para ele, que tenha os sinais no chão. Eu acho que tem os sinais no chão, né? Lá no São José.
A particular ou a pública? É do Estado, a pública. É, a pública. Porque uma escola tem que ter, né? Porque como é que vai aceitar essas crianças? Não, mas independente dos sinais, a gente já teve aluno deficiente visual lá no Clóvis, né? Não tem, mas eles tinham a máquina de braille para escrever em braille, tem mapa em relevo, né? Para ele trabalhar. Existem alguns materiais, eles disponibilizaram, mas ainda falta, não é completa a adequação. Então, eu acho que é preciso, né, que a gente, como professor, busque esse conhecimento, busque formas de conhecer um pouco o lado do aluno. Se eu vou receber na minha turma um aluno com autismo, eu tenho que, no mínimo, ler a respeito, né? Para saber algumas atitudes, para saber o que é que eu não posso fazer, porque pode desencadear uma crise na criança, né? Eu preciso conhecer um pouco do transtorno que o meu aluno tem, converso com a família, vou atrás de informação, porque esse aluno merece que eu ofereça para ele a melhor educação possível. Não é porque ele tem uma deficiência que eu não vou me esforçar da mesma maneira que eu me esforço para que um aluno do ensino regular tenha acesso às informações. Né? É que nem o surdo, né? Que se você, vamos supor, você faz um sinal errado e ele entende, sim, você acha que você está falando uma coisa boa e para ele é uma coisa horrível assim, já dá um BO danado. Pois é, né? Então, assim, o mínimo de conhecimento é importante, né? De você conhecer, óbvio que, por exemplo, eu fiz um curso de Libras já há um tempo, mas como eu não uso, muita coisa eu esqueci. Eu assisto os vídeos, né? Para relembrar. A única coisa que eu não esqueci, é engraçado, foi o alfabeto, que eu decorei, não esqueci mais, mas isso faz falta. A gente não usa e ele cai no esquecimento. Mas se aparece um aluno deficiente auditivo, ele merece que as pessoas consigam se comunicar. E o que é mais, as crianças aprendem com o intérprete de Libras, elas aprendem muito rápido a fazer os sinais. Então, na maioria das vezes, quem auxilia o aluno deficiente auditivo, né, o surdo, nas atividades, quando a professora de apoio, por algum motivo, não está com ele, são os próprios colegas, porque os colegas conseguem aprender e conseguem se comunicar com ele muito mais fácil do que a maioria dos professores. Né? E não deveria ser, os professores deveriam ter condições de se comunicar. Vou espirrar e não consigo. Quebrante, Adriana. Não, é vontade de espirrar. E aí eu começo a lacrimejar. Oh, meu pai, mas vai passar. Tá claro até aqui para vocês? Tá. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa a respeito? Eu quero falar uma coisa. Ô, Adriana, eu já vi professora falando, professora aí do Clóvis, que essas crianças que têm deficiência mais severas, que por mais que tenha essa inclusão aí que todo mundo fala que tem que ter, é uma judiação mandar uma criança nem com deficiência cerebral, essas coisas aí, para a escola, porque não vai virar nada, a criança às vezes, né, sai do seu conforto para ir para um lugar que ela às vezes nem se adapta. Você pensaria desse jeito também, assim, que é judiação? Não. Ali a gente está, além do desenvolvimento cognitivo, né, ela tem uma interação social.
Isso assim, tem muita gente que é contra, né? Ninguém é obrigado a concordar com a inclusão. Mas, por exemplo, a gente que Nesses casos mais severos, é até judiação tirar a criança de casa, não é? não é não, não é não. Não, mas esses casos muito severos, que nem você falou, que passa a criança para frente sem desenvolver. Não, mas ela tá socializando. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos uma aluna. Entende? Peraí.